Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma satisfação estar aqui em Porto Alegre, depois de ter passado por aqui pelo período de mestrado, né? Tem ainda muitos colegas aí, inclusive aqui na FEE, inclusive professores, né, que vão revê-los aqui na cidade de Porto Alegre. Então, eu fui convidado pelo Rodrigo para falar um pouquinho da experiência que eu tenho no dimensionamento do PIB do agronegócio. Eu estou envolvido nisso desde 2007, eu entrei no grupo que estuda esse assunto na Exalc, e no período a gente dimensionou o PIB do agronegócio do Rio de Janeiro, não, de Minas Gerais, e a partir daí a gente fez vários trabalhos, PIB do agronegócio do Rio de Janeiro, PIB das cadeias agropecuárias e mais recente o PIB de São Paulo, o agronegócio de São Paulo. Também estou envolvido recentemente em umas mudanças metodológicas no PIB do agronegócio do Brasil, né? Então ele pediu para trazer um pouco essa experiência e eu vou contar um pouquinho dos desafios que a gente tem em tentar definir o que é agronegócio, tentar dimensionar e acompanhar por meio de indicadores, né? E também os desafios de tentar compatibilizar informações que a gente gera com outros institutos de pesquisa, especialmente o IBGE, tá? Seja em nível nacional e nível estadual. Uma palestra mais técnica, o objetivo aqui não é trazer informações do agronegócio recente, eu vou trazer mais um pouco a evolução desses desafios em termos metodológicos que nós tínhamos no passado, como nós vemos hoje o agronegócio, né? E isso também, acredito que esse foi o objetivo do Rodrigo, de trazer insights para o desenvolvimento de alguns indicadores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou iniciar então a apresentação. A Exalc gera, desde o ano 2000, indicadores do PIB do agronegócio em nível de Brasil, um instituto de pesquisa aí chamado CPEA. Pessoal, para contar um pouquinho a história, eu vou só chamar a atenção da ideia de cadeias agropecuárias e depois eu vou mostrar a história do desenvolvimento do PIB do agronegócio no Brasil, que era no passado, e a leitura final que a gente tem. Tá? Eu gosto dessa figura para a gente pensar a agropecuária, o setor primário, como uma atividade separada das demais atividades da economia, ver a indústria como, né, uma atividade separada, que é uma visão mais tradicional de olhar segmentos produtivos da economia. Tá? Mas nós temos ao longo do tempo mudanças nessa forma de ver a agropecuária e outras atividades. Eu chamo a atenção aqui, especialmente pós os anos 70, da criação de sistemas agroindustriais, dessa tendência de observar as atividades agropecuárias interligadas com outras atividades agroindustriais, outros segmentos de insumos, né? Seja mudanças de nível de população, de renda, de globalização das cadeias, a formação de cadeias agropecuárias a nível mundial começou a ter corpo, né? O desenvolvimento da agroindústria no Brasil começou a se desenvolver. E a gente começou a observar essas atividades agropecuárias e agroindustriais como mais interligadas. Tá? Então, em termos de conceito do que vem ser agronegócio, eu acho que a literatura, de forma geral, parte desse trabalho de John Davis e Ray Goldberg, dos anos 50, nos Estados Unidos, para definir o que é o conceito aí do agronegócio. Tá? Tem na literatura, de forma geral, várias óticas de análise aí das cadeias produtivas, né? Os mais conhecidos aí é Filière, o enfoque sistêmico do produto, tá? O Supply Chain Manager aí, mas todas de alguma forma focalizam o processo produtivo como uma sequência de atividades dependentes de operações, né? Mas comumente se fala sistemas agroindustriais. Tá? Acho que
então, Graciano da Silva, que chama a atenção que não se pode mais olhar a agropecuária como uma atividade separada, é preciso você fazer uma leitura de cadeias agropecuárias. Essa percepção de olhar cadeias agropecuárias levou ao desenvolvimento de estudos e de indicadores do agronegócio no Brasil. Esse slide mostra um pouco a leitura inicial que se tinha, que era uma cadeia agropecuária e que levou ao dimensionamento dela, né? Aí está a definição de agronegócio como um conjunto de atividades realizadas pela agropecuária e demais setores. Eu queria chamar a atenção que a agropecuária é o ponto central, né, dessa cadeia produtiva. Se tinha interesse, ainda se tem, de olhar as atividades vinculadas a elas, né? Portanto, a partir da agropecuária, você tinha setores a montante, que eram setores de insumos, máquinas e equipamentos, como fornecedores de insumo para a agropecuária, e atividades ajusantes, como atividades agroindustriais, de distribuição e de serviços. Tá? A literatura em geral, os trabalhos que tentam dimensionar o agronegócio, visualizam dessa forma o agronegócio. Aqui eu trouxe algumas estatísticas para a gente ter uma ideia do tamanho, da dimensão dessas cadeias agropecuárias em nível mundial e em nível do Brasil. São alguns estudos, não são estudos recentes, até porque não há estatísticas a todo momento sobre isso. O trabalho de Estrabão Baixa mostra essas estatísticas. Queria chamar a atenção, no Brasil aí mais de 27,7% em 1997 no Brasil. Então, quanto menos desenvolvido, em geral, a participação do agronegócio, das cadeias, né, dos sistemas agroindustriais, tem uma participação maior. Em nível de Brasil, esse trabalho abaixo também mostra algumas estatísticas para os estados, né? Chama a atenção aí, o estado do Rio Grande do Sul, com quase 50% do produto do estado vinculado às atividades do agronegócio. Mesmo que seja um estado, digamos, mais desenvolvido, a gente tem uma alta participação do agronegócio, especialmente pela agroindústria, né? Se destaca nesses estados. Só tem um conjunto grande de slides que eu preparei, então eu vou passando, só vou chamando a atenção de alguns aspectos, tá? Aqui eu trouxe os dados de participação do agronegócio no Brasil ao longo do tempo, tá? Para a gente, desde os anos 50 até recentemente, houve uma queda significativa, tanto da agropecuária como do agronegócio como um todo. Lembrando que essas estatísticas incluem toda a cadeia, depois eu vou entrar em detalhes sobre como a gente faz esses cálculos, né? Mas dá para visualizar uma certa estabilidade da participação das atividades agropecuárias e do seu complexo em termos de participação do produto da economia. Tá? Essas estatísticas são, de forma geral, tem uma tendência decrescente nos países, tá, da OCDE e nível mundial também. Se você olhar trabalhos na China, etc., você vê essa queda da participação. Ela acompanha a tendência de queda de participação da agropecuária, mesmo que se inclua um conjunto de agroindústrias, né, importantes, há uma tendência geral de queda de participação. Isso aí é um indicador do agronegócio no Brasil e do PIB, para visualizar ao longo do tempo, que é sempre uma proximidade do crescimento do PIB nacional e do PIB do agronegócio. Pessoal, as referências para o trabalho do PIB do agronegócio pelo CPEA, parte dessa tese de doutorado da Maria Frutuoso, durante os anos 90, em que ela procurou discutir uma metodologia para fazer, talvez a gente pode dizer que é o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos em tentar dimensionar o agronegócio da forma que a gente tem hoje. E ela fez um trabalho de 1980 a 94, utilizando as matrizes de insumo e produto do Brasil, né, isso na tese de doutorado. A partir desse trabalho, o professor Guilhoto
Geraldo de Barros e a Maria Frutuoso, evoluíram esses dados de 94 a 2000, que serviu de base para a estrutura do PIB do agronegócio atualmente. Esse trabalho foi uma demanda da Confederação Nacional da Agricultura, né? Como que se faz o dimensionamento, como que a gente consegue vincular as atividades agropecuárias, agroindustriais, fornecedoras de insumos, distribuição, etc., né? Até hoje não vi outra forma, né, do que utilizar matrizes insumo-produto em nível do Brasil, estadual e em nível mundial. Basicamente se usa matrizes insumo-produto que fornecem as relações econômicas entre as atividades produtivas, né? A partir dessas matrizes a gente faz os cálculos e retira as informações que a gente precisa. Essas matrizes em coluna, a gente pode dizer lá, atividade agropecuária, industrial, serviços, ela fornece aí o valor bruto de produção, os insumos utilizados, por exemplo, na agropecuária, sementes, né, produtos industriais, serviços, etc., né, produtos importados, e por fim sobra o que a gente tem de valor adicionado. Basicamente, valor adicionado é a ideia de produto da atividade agropecuária, produto industrial. Geralmente no PIB dos estados, no nível de Brasil, você usa como conceito o valor adicionado das atividades, depois você agrega os impostos, e aí você tem o que chama de PIB, né? Por isso que às vezes o pessoal fala, pô, mas Ale, você está falando de PIB do agronegócio, é meio estranho, tu está usando uma informação setorial e está agregando impostos ali junto. Sim, o que a gente faz geralmente é distribuir os impostos, seja a nível nacional, a nível estadual, para todas as atividades. A gente distribui os impostos e, portanto, a ideia de chamar de PIB do agronegócio é o valor adicionado, mais um percentual no valor referente aos impostos para aquelas atividades. Aqui, esse quadro eu coloquei ao longo aí dos anos 2000, os trabalhos que tentaram fazer esse dimensionamento em nível de Brasil, nível estadual, algumas referências que nos permite visualizar alguns problemas e desafios de tentar dimensionar o que é agronegócio. Tá? Tem a ideia conceitual do que a gente entende como agronegócio e tem outro desafio que é o que é possível dimensionar e acompanhar. Tá? Então, eu queria chamar a atenção do primeiro trabalho, a ideia de setor de insumos, né? Aí entra a atividade, todas as atividades que fornecem insumo para o agronegócio entrariam como setor de insumos. Essa era a leitura inicial que se tinha inicialmente, claro, e que ainda se faz muitos trabalhos que procuram colocar todos os setores fornecedores, seja ele fertilizantes, defensivos, seja ele siderurgia, todos os setores que de alguma forma vendem uma parcela do seu produto para as atividades agropecuárias, elas entrariam como setor de insumos e fazendo parte dessa cadeia produtiva. Tá? Um outro desafio também, alguns trabalhos acabaram incluindo dentro do segmento de insumos, ou paralelo a ele, máquinas e equipamentos agrícolas, né? Então aqui o trabalho de Nunes e Contínuo tinham incluído máquinas e equipamentos como fazendo parte da indústria, os segmentos de insumos, né? Ao invés de eles colocarem como insumos, eles chamaram, olha, temos uma atividade que se chama máquinas e equipamentos que fornecem, né, bens e serviços para a agropecuária, e a gente colocou aqui nesse trabalho. Mas não é um padrão nos trabalhos, foi uma opção deles. A maior dificuldade de incluir máquinas e equipamentos como um fornecedor de insumos está no dimensionamento e no acompanhamento. É muito difícil, né? A gente está começando a fazer isso agora em nível de Brasil, até mesmo por uma demanda da indústria, de que a gente tem que aparecer. Teoricamente, nós somos, falando como indústria de máquinas e equipamentos, nós somos fornecedores de insumos para a agropecuária, né? Só que quando você olha aquelas matrizes que nos permite olhar as relações, máquinas e equipamentos de forma geral não são insumos, eles entram como investimentos. Portanto, você não consegue ver nas matrizes de um produto uma relação direta entre a atividade de máquinas e equipamentos e das atividades agropecuárias.
Tá? Mas nós sabemos que o mercado principal de máquina de equipamentos é a agropecuária, né? Seja ela comprada pela agroindústria, o produto, e depois utilizado nas atividades agropecuárias. Tem o trabalho do Porsche, ele buscou dimensionar isso no Rio Grande do Sul em 98, tá? Ele incluiu também máquinas e equipamentos. Já havia uma discussão sobre algumas atividades, se elas são da agroindústria ou não. Nós temos um problema de definir o que é agroindústria, né? Quando se fala de agroalimentar, fica mais fácil, né? Processamento de alimentos, mas quando você entra no segmento têxtil, de madeira, de móveis, fica muito difícil definir assim, o que é exatamente que nós devemos incluir no agronegócio. De forma geral, alguns trabalhos incluem o valor adicionado, o PIB das atividades agroindustriais tradicionais, o PIB total. Ali no trabalho de Nunes, Coutinho mesmo, do Porsche, eles colocaram para algumas atividades, por exemplo, a indústria de abate faz parte do agronegócio, 100%, é total. Já têxtil, uma parcela da renda do setor têxtil deve-se ao agronegócio. Quando a gente vai falar de setor têxtil, o que a gente está querendo olhar é a cadeia. Então, nós estamos preocupados na dinâmica da indústria têxtil,